Então, só para iniciar, citando mesmo os diagnósticos diferenciais, eu não vou falar de todas essas condições. Nós temos vários tumores benignos primários do fígado, que acomete a faixa pediátrica, sendo que esses tumores, eles vão ser responsáveis por 1/3 das neoplasias hepáticas primárias. Então, são mais raros até do que os tumores malignos primários do fígado. Eu vou me ater aqui nessa aula aos dois mais comuns, que é um de origem de vasos, que é o hemangioma hepático infantil, também conhecido como hemangioendotelioma, e um de origem mesenquimal, que é o armatoma mesenquimal. Outros dois também que podem acontecer, mas não são tão comuns, é a hiperplasia nodular focal e o adenoma hepático, que eu não vou falar, que eles são abordados geralmente quando a gente estuda as massas nos adultos, e eles acometem mais meninas também numa faixa etária um pouco maior, mais adolescentes. Os tumores malignos, então, do fígado, representam de 0,5% a 2% de todas as neoplasias malignas da faixa pediátrica. Então, não são os tumores mais comuns, são relativamente raros os tumores malignos epiteliais. Eles são subdivididos de acordo com a origem histológica, e os mais comuns, que vão representar cerca de 2/3 de todas as neoplasias hepáticas primárias, vão ser o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular. Os outros vão ser bem mais raros. E a gente tem que as metástases vão ser, na verdade, as neoplasias malignas mais comuns. Porém, quando cita as neoplasias hepáticas primárias mais comuns, vão ser mesmo o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular. E as metástases, geralmente, do neuroblastoma e do nefroblastoma, que são os dois tumores malignos mais comuns na faixa pediátrica. Nessa aula aqui, eu vou me ater ao hepatoblastoma. O carcinoma hepatocelular, apesar de ser o segundo mais comum, eu não vou falar, que também geralmente é estudado quando estuda os tumores em adultos. Vou falar do sarcoma embrionário indiferenciado e citar e mostrar umas imagens de metástases. Então, iniciando a aula, a gente tem o hemangioma hepático, ou hemangioendotelioma, que é derivado de células de vasos de endotélio, e é a massa hepática benigna mais frequente em criança. Considerando as massas benignas e malignas, fica atrás só dos dois malignos, que é o hepatoblastoma e o hepatocarcinoma. É uma lesão congênita, onde o diagnóstico comumente vai ser feito até no pré-natal. Cerca de 86% ocorre nos 6 primeiros meses de vida. E a clínica aqui, e isso vale para todos os tumores que eu for falar na aula, vai ser basicamente de uma massa abdominal palpável ou um aumento, uma distensão abdominal, geralmente indolor. Quando apresenta alguma sintomatologia, vai estar relacionada a efeito compressivo mesmo, seja no pulmão, causando uma dispneia, ou seja no intestino, causando alguma constipação. Aí eu vou citar algumas especificidades de cada caso. Aqui, por exemplo, por ser um tumor vascular, pode ter sopro na ausculta. Por ter muitos shunts arteriovenosos e malformações, isso pode levar a uma insuficiência cardíaca de alto débito. E também associação com hemangiomas em outros sítios, principalmente os cutâneos, em até 50%. Isso chama atenção clinicamente para essa condição. Além disso, são descritas associação com hipotireoidismo, uma coagulopatia por consumo, já que vai ter muita lesão nesses vasos microangiopáticos, um consumo de plaquetas, e uma alfa-fetoproteína normal. Uma complicação rara, mas que pode acontecer em fetos, é a hidrópsia por insuficiência cardíaca, que é um quadro bem grave. Na imagem, então, o que vai chamar a atenção nossa é o fato de ser uma massa hipervascular. Essa massa vai ser heterogênea, tamanho variado, mas geralmente grande, e além de hipervascular, ela tende a ser bem definida, seja ela solitária ou múltipla. Raramente vai ser infiltrativa, geralmente elas vão ser massas bem definidas mesmo. E pode ter também, quanto maior a massa, maior a prevalência desses achados, que é a necrose e uma fibrose central. Outro achado bem específico que faz a gente pensar nesse diagnóstico é a dilatação tanto da aorta proximal ao tronco celíaco, quanto das artérias hepáticas. E elas vão estar dilatadas porque elas irrigam, né, esse tumor hipervascularizado. E interessante vai ser a transição da aorta proximal e distal ao tronco celíaco, já que a aorta distal tende a estar com tamanho, com calibre reduzido. No ultrassom, então, o que a gente vai ter é uma massa heterogênea, predominantemente hipoecóica,
com essas áreas tubuliformes anecoicas no interior. Essas áreas vão ser preenchidas com Doppler colorido, indicando que são, na verdade, vasos. Eu vou falar do papel do ultrassom melhor no outro slide. Aqui a gente vê, então, nessa primeira imagem, uma massa no fígado, predominantemente hipoecóica, única, bem delimitada, com áreas preenchidas pelo Doppler colorido, indicando que são vasos proeminentes, muito vascularizados. E na imagem à esquerda, a gente já vê uma massa mais heterogênea, porém predominantemente também hipoecóica, com essas áreas tubuliformes anecoicas que são preenchidas pelo Doppler colorido. Na tomografia computadorizada, o que vai chamar a atenção são áreas hipodensas em relação ao fígado adjacente, sendo que em até 40%, variando entre 15% e 40%, a gente pode ter áreas hiperdensas, seja secundária a hemorragias ou a calcificações. Mas aqui o que vai ser mais específico para a gente vai ser esse realce periférico, que numa fase mais precoce, arterial, vai ser um realce periférico espesso nodular, não é aquele realce periférico fino, e nas fases mais tardias, esse realce tende a progredir para a região central da lesão, que vai ser uma progressão mais gradual nas fases tardias. Quando a massa é muito grande e tiver fibrose no interior, pode estar ausente esse realce central, mas de forma geral, o que se espera é esse realce indo gradualmente para o centro da lesão. E, além disso, a gente vai ver estruturas vasculares no interior. Aqui a gente vê, então, numa fase arterial, uma lesão única, bem delimitada, e com realce predominantemente periférico, mas é um periférico irregular, nodular, espesso, e a região central aqui na fase arterial está sem captar o contraste ainda. Numa fase portal, a gente já vê a progressão desse contraste para a região central. E aqui, numa fase de equilíbrio mais tardia, a gente vê basicamente o contraste apenas na região central. E aqui a lesão hipodensa, bem delimitada, sem contraste agora na sua periferia. Aqui uma outra tomografia à esquerda, mostrando aqui já várias lesões menores, múltiplas, né? Também hipodensas, bem definidas, ocupando todo o fígado, que na fase arterial vai apresentar esse mesmo padrão de realce periférico, espessado, poupando a região central, e numa fase portal mais tardia, algumas desses nódulos apresentando já um realce central, outros ainda só no realce periférico. Aqui uma outra imagem de tomografia, mostrando essa questão do realce periférico, e à esquerda já um aspecto menos comum, mais infiltrativo, porém pode acontecer também. E à direita, mostrando esse realce periférico espessado. Aqui também mostrando a seta preta, eu pus essa imagem para mostrar essa artéria hepática dilatada, que pode ser comum nessa entidade. A ressonância magnética, então, a gente vai ter basicamente o hipossinal em T1 e o hipersinal em T2, e os outros achados são similares à tomografia. Podem ter áreas de hemorragia, que no T1 vai ser traduzido por um hipersinal, um realce com padrão similar à tomografia, e a gente vai ver os mesmos espaços vasculares que a gente vê na tomografia, no ultrassom, a gente também vai ver na ressonância. Aqui, então, a gente vê uma imagem em T1 e em T2. Aqui o que eu quero mostrar é no lobo direito, aqui essas áreas anecoicas, que são vasos cortados transversalmente, mostrando que é um tumor bem vascularizado e com vasos proeminentes, que chama atenção para esse tumor. Aqui também as setas pretas, mostrando aqui já num corte transversal desses vasos, mostrando essas áreas tubuliformes, anecoicas, sendo à esquerda uma lesão com hipersinal, porém múltipla, e à direita aqui uma lesão já com hipersinal, porém bem delimitada, mostrando que ela pode ser tanto múltipla como única, mas tem essa característica de ser mais bem delimitada. E aqui, à esquerda, uma ressonância mostrando a transição da aorta proximal ao tronco celíaco, que é dilatada, e a aorta distal ao tronco celíaco com diâmetro reduzido. E à direita, uma reconstrução de tomografia em 3D, mostrando a mesma imagem.
É uma lesão de crescimento lento, até os 6 meses, de crescimento rápido, desculpa, até os 6 meses de idade, e que tende a evoluir espontaneamente ali até os 5, 7 anos. Então, o ultrassom vai ter um papel importante no segmento dessa lesão, e em alguns casos sintomáticos pode lançar a mão de algumas terapias específicas. O amartoma mesenquimal, então, ele vai ser o segundo tumor primário mais comum, apesar de ser raro. Ele vai estar atrás aí até do sarcoma embrionário indiferenciado, que eu vou citar mais na frente, que já é raro, é mais comum do que ele. Então, é um tumor raro que eles acreditam ser mais uma anomalia do desenvolvimento do que uma neoplasia em si. Ela pode malignizar no sarcoma embrionário indiferenciado, que é o tumor maligno de células mesenquimais, que eu vou falar, e a maioria dos diagnósticos é feito nos lactentes, menos de 2 anos, com apenas 5% deles passando dos 5 anos. A clínica é aquela de massa, uma distensão abdominal, geralmente indolor, e o diagnóstico também pode ser pré-natal. E dependendo desse efeito de massa, a gente pode ter uma dispneia e até compressão vascular, também levando à hidrópsia fetal. Com a imagem, então, o que a gente vai ter é uma imagem multicística. Então, aqui já não é mais uma lesão sólida, é uma lesão com múltiplos cistos de tamanhos variados que podem ter septos no seu interior. Esses cistos, associados a quantidade variada de estroma, dão um aspecto de queijo suíço. E, tipicamente, não vai ter hemorragia nem calcificações. Pode também ser pedunculado. Aqui no ultrassom, mostrando essa imagem queijo suíço, que seria um fígado cheio de cistos de paredes irregulares, algumas espessadas, com septos internos. Então, essa é a grande característica desse tumor. Outra imagem de ultrassom, mostrando aqui à esquerda, 2 grandes cistos com septos internos e áreas sólidas internas, e à direita mostrando que eles são hipovascularizados. Então, diferente do hemangioendotelioma, aqui a vascularização não é algo que a gente espera. Já na tomografia computadorizada, a gente vai ver a correspondência desses achados, né? Uma massa multicística, e aqui o importante para a gente é o realce, que ele, quando ocorre, vai ocorrer principalmente nos septos e nas áreas de estromas que estão entremeados aí nos cistos. Geralmente, esse realce é um realce não tão acentuado, ficando menos denso do que o parênquima adjacente, depois do contraste. E esse estroma vai ser hipodenso também em relação ao fígado adjacente. Aqui mostrando 2 imagens, uma aqui à esquerda, na fase sem contraste, mostrando uma grande lesão ocupando o lobo esquerdo, com vários cistos no seu interior, com septos espessados, separando esses cistos. E numa fase portal, que a gente vê um discreto realce aqui na periferia. Bem discreto realce, não chama muita atenção. Numa fase mais tardia, aqui já tendo, inclusive, contraste sendo excretado aqui nos rins, a gente já vê um maior realce periférico e um maior realce dos septos no interior da lesão. Porém, os cistos, até por serem cistos, continuam hipodensos e sem captação do contraste. Aqui uma outra imagem de um outro paciente, mostrando o aspecto do queijo suíço, que a gente vê alguns cistos maiores e outros cistos menores que ficam mais evidentes aqui na imagem à esquerda, que é quando tem a injeção do contraste, devido ao realce do estroma que entremeia esses cistos. Na ressonância magnética, então, a gente tem o hipossinal em T1 e o hipersinal em T2, que é o que a gente espera para a imagem cística. Lembrando que em T1, esse hipossinal pode variar, a gente pode ter alguns cistos de conteúdo espesso. Os septos e o estroma vão captar, vão realçar, né, com o gadolínio. E o estroma também, ele vai ter sinal diferente. Vai ter o mesmo hipossinal em T1, porém, em T2 tende a permanecer com hipossinal, ao contrário do cisto, que tende a ter, tipicamente, um sinal alto em T2. Aqui, então, um recém-nascido de 2 semanas, mostrando em T1 essa imagem multicística, ocupando principalmente o lobo direito, bem definida, bem delimitada, com septos no interior, e a correspondência no T2, que a gente vê os cistos
com hipersinal, e os septos correspondentes mantêm o hipossinal característico da lesão. Essa lesão grande, muito cística e bem delimitada. Aqui é um outro paciente, um outro caso, mostrando o realce também discreto, principalmente da periferia, aqui à esquerda é sem o gadolínio, é um T1, e à direita, assim, mais à direita, a gente tem um T1 com injeção de gadolínio. Aí a gente vê o septo mais realçado e a periferia também mais realçada dessa imagem, mas bem discreto. E o tratamento aqui, por ter risco de malignizar, vai ser a ressecção ou marsupialização da lesão. Existem poucos relatos de aspiração guiada por ultrassom, se for uma lesão puramente cística. E nesse caso, por ter um realce periférico que não realça na região central, o abscesso, assim como todas as outras massas que a gente vai discutir, entra também no diagnóstico diferencial. Aqui, esse cisto hepático congênito eu pus mais para citar que só vai ter aspiração, só vai ter alguma conduta se ele tiver crescimento, hemorragia ou sintomas, no caso de uma torção. Geralmente vai ser só um acompanhamento mesmo, e são achados muito raros, geralmente incidentalomas. Agora, entrando, então, nas lesões malignas, o hepatoblastoma vai ser a principal entidade que a gente vai falar nessa aula, e ele vai ser o tumor hepático maligno mais comum, o tumor hepático maligno primário mais comum em crianças, ganhando do hepatocarcinoma, que aí já vai ser mais predominante na faixa etária mais de adolescentes e de adultos. É um tumor de células epiteliais, porém também pode ter na sua histologia células mesenquimais, o que vai explicar o achado de calcificação, que é muito comum a gente encontrar nessa lesão. Como eu já disse, é o terceiro tumor mais frequente, só perde para o nefroblastoma e o neuroblastoma, que são os mais comuns, e a incidência, principalmente, menor de 3 anos, sendo que 90% em menos de 5 anos de idade. O que é interessante aqui, uma diferença em relação ao hepatocarcinoma, é que o fígado geralmente não tem nenhuma condição patológica subjacente, não tem nenhuma hepatite, cirrose que predisponha a essa condição. E a clínica, assim como nos outros, é uma distensão abdominal, geralmente indolor, ou sintomas gastrointestinais inespecíficos. É uma hepatomegalia, geralmente à custa do lobo direito, que é o mais acometido em 60% a 70% das vezes. E, tipicamente, a gente vai ter um aumento da alfa-fetoproteína. Vai estar aumentado em 90% dos casos. E, quando não tiver aumentada, indica um pior prognóstico. Pode estar associada a algumas síndromes, principalmente a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que é uma síndrome onde a gente tem uma hemipertrofia, gigantismo localizado, macroglossia, hepatoesplenomegalia. Então, é uma síndrome rara. Essa é a terceira, mais comum, bastante rara, uma clínica inespecífica, geralmente assintomática, mais presente mais uma criança mais velha, vamos dizer assim, uma criança com idade pré-escolar, idade escolar já, mais uma criança em idade pré-escolar. O diagnóstico vai ser bastante ruim. Pode passar, Nico? Uma característica, a única característica que chama a atenção da gente, na referência, é que no ultrassom ela tem um aspecto sólido, que na tomografia, na ressonância, já vai ser um aspecto mais cístico. Então, a gente tem aqui nessa ultrassom essa massa, dominante metabólica, dupla limitada, com áreas hipercogênicas no seu interior, em uma criança em idade já escolar. Na tomografia, em correspondência com os achados na massa de doença, com septos no interior, e esses septos captam o contraste de uma forma menos acentuada, principalmente septos no interior dessa massa que parece um aspecto cístico da tomografia. Na ressonância, a correspondência do paciente, mostrando essa massa com uma caracterização também periférica ao meio de contraste e os septos com áreas internas de necrose. Assim, o contraste, embaixo com contraste, aí um T2 mostrando que ela tem um intestinal em T2, que também chama a atenção porque todas as outras lesões tinham tipicamente um intestinal em T1 e um intestinal em T2.
E aí, para finalizar, esse take-home, você vai pensar no diagnóstico, são muitos diagnósticos, então eu tentei resumir. De acordo com a faixa etária, você pensa as principais hipóteses, são que nos lactantes a gente pensa mais nos bebês, principalmente ali entre os 1 e 5 anos de idade, na faixa pré-escolar, a gente pensa no hepatoblastoma, e numa criança já adolescente, a idade diante, a gente já tem que pensar no carcinoma hepatocelular, que é o carcinoma mais comum também dos adultos. Então, de acordo com a imagem, uma imagem grande, única, sólida, bem delimitada, com área de hemorragia ou calcificação, e um real CT associado a uma criança mais velha com uma alta CRP positiva, a gente pensa no hepatoblastoma. Se na chave de imagem for uma massa multifocal com vasos no seu interior, permanentes, e com realce periférico mais gradual em direção ao centro, associado a uma faixa etária do lactante, podendo ou não com insuficiência cardíaca associada, isso dá mais endotelioma. E uma lesão cística ou cística, com um realce, principalmente de septos no flanco anterior, mais discreto, também uma faixa etária dos lactantes, a gente deve pensar no hematoma. Aí a aula foi essa.